Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. O evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende algumas coisas para comer? Responderam: Não. Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, São João nos retrata da terceira aparição de Jesus, o Cristo ressuscitado dos mortos, aos seus discípulos. Recordemos que a primeira vez que Jesus aparece aos discípulos é aos discípulos de Emaús, que vão caminhando, mas não percebem que ali do lado dele caminha Jesus, o Cristo ressuscitado. Só perceberam no momento que Jesus partiu o pão, deu graça e distribuiu entre eles. A segunda vez foi quando os próprios discípulos de Emaús vieram contar aos 11 que Jesus tinha aparecido para eles. E ali Jesus aparece para todos os discípulos, para os 11, porque Judas já tinha morrido, e dizendo: A paz esteja convosco. Eles pensavam que era um fantasma, e Jesus fala que um fantasma não tem carne, não tem os ossos, e Jesus ceia com ele. Hoje, nós vemos que os discípulos estavam ali na beira do mar de Tiberíades, e ali Pedro resolve pescar. E ali os outros discípulos vão com ele. Devemos nos recordar que no mar da Galileia, Jesus foi lá e chamou aqueles homens que eram para serem seus discípulos, a serem pescadores de homens. E ali, naquele dia, eles voltam a ser o que eram, somente pescadores. E aí, eles vão pescar e, quando eles passam a noite pescando, não pegam nada. Quando estão retornando para a praia, veem Jesus. Eles não sabem que é Jesus. Mas um homem pergunta se ele tem o que tem para comer. E eles não falam que não tem nada, pois não pescaram nada. E aí Jesus indica qual é o local que ele deve jogar as redes. E o impressionante é que eles não teimam,
não discutem, não contrariam, não querem saber por que jogar as redes. E olha lá que eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. Por que deveriam escutar aquele homem? Mas eles não teimam, jogam e se enchem dos peixes. Ali nós vemos a graça de Deus agir. E é João, o evangelista, narrador, São João, desse evangelho, que reconhece o Jesus. E ali Pedro se veste, porque o evangelho diz que ele estava nu, mas na verdade ele devia estar em suas roupas íntimas. Ele se veste e vai ao encontro de Jesus. Ali, quando chega lá, já tem pão e peixe, o fogo aceso. E Jesus pede para que ele traga os peixes para juntos eles partilharem aquele momento. E é isso que Jesus faz, partilha o pão entre eles. Meus irmãos, nós devemos prestar bastante atenção numa coisa, no que esse Evangelho nos mostra. Ele nos mostra que nós não devemos nos afastar daquilo que Jesus pediu para a nossa vida. Jesus pediu para os discípulos que a partir daqueles momentos eles seriam pescadores de homens. Mas quando o momento que Jesus morreu, eles ficaram sozinhos. O que é que aconteceu? Eles voltaram a ser o que eram, voltaram a ser pescadores. Devemos ter firmes, meus irmãos, o propósito verdadeiro da nossa vida de cumprir aquilo que Jesus pede para cada um de nós. Devemos estar atentos, não devemos nos afastar. Há momentos de nossa vida de caminhada que parece que caminhamos sozinhos, mas é Jesus, é o Cristo que nos dá esse tempo, nos dá esse período para que a gente possa amadurecer na fé. Esse momento, claro que não pode ser um momento que nós devemos olhar para o lado e dizer, estamos sós e voltaremos para de onde viemos, a fazer as coisas que nós fazíamos. Não, devemos ter a confiança que o Cristo confia em cada um de nós e que muitas vezes, mesmo nós sentimos que estamos sós, devemos ter a certeza que o Cristo caminha conosco. Muitas vezes caminha em silêncio, observando as nossas atitudes, observando os nossos atos, nos fortalecendo, mesmo que seja inconscientemente para nós. É Ele que muitas vezes nos carrega nos braços, nos momentos de dificuldades, de dores, de sofrimento. Portanto, meus irmãos, que nós não nos afastemos dos propósitos de Deus tem para cada um de nós em nossas vidas. E que verdadeiramente nós sejamos testemunhas, sejamos discípulos do Cristo e sejamos verdadeiros pescadores de homens que conduzem esse povo, esse rebanho de Deus rumo ao seu reino. Cristo vive, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é esse que ressuscitou dos mortos. É esse Cristo que nos ama e que não deixa a gente jamais sozinho. Como ele vai falar mais para frente, antes da sua ascensão, é preciso que ele vá, para que o Espírito Santo venha, para que não possa nos defender, possa nos orientar, nos dar sabedoria, o conselho, a fortaleza, o temor de Deus, que nós sejamos discípulos verdadeiros, discípulos que olham para sempre e o nosso destino é o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.